Em gestão comercial, o que configura uma boa decisão? Eu sou Gustavo Campos, instrutor-chefe do Ressignificando Vendas. Então, para contextualizar um pouco, vamos entender que uma boa decisão, a gente está falando de decisões complexas, tá? E vamos entender então o que configura uma boa decisão dentro desse contexto um pouco mais complexo. Não é para você optar entre a variante A e B, que isso deve ser uma decisão simples, não complexa. Mas dentro desse contexto complexo, decisões complexas, o que configura então uma boa decisão? Vamos lá. Três pontos você deve considerar para dizer que o caminho crítico que você escolheu, ou seja, após a decisão, foi uma boa decisão. Esse caminho crítico é um conceito para dizer assim, decidir fazer isso, ou seja, decidiu ir naquela direção. Esse é um caminho crítico, você escolheu ele. Mas dentro das decisões complexas, esse caminho crítico vai atender a 3 pontos. E aí, se você passou no crivo dos 3 pontos, você pode dizer que esse caminho crítico, fruto de sua decisão, foi uma boa decisão. Então vamos lá. Após a decisão, eu avancei em direção aos meus objetivos de crescimento de forma rápida, consistente e mais confiante? Eu consegui fazer isso? Meus objetivos de crescimento, eu avancei em direção a eles? Ou seja, eu cresci bastante após a minha decisão? Se sim, você tomou o primeiro cheque ali, né? Passei nesse primeiro item. Vamos para o segundo item agora. O segundo item é: essa decisão beneficiou a cultura de alta performance da minha equipe? Existe uma coisa que a gente não enxerga, que é a cultura, mas a gente sente a cultura. Essa decisão ela beneficia a cultura de alta performance, ela favoreceu com que as pessoas quisessem ainda mais agora, depois que tiveram essa decisão feita e tomada, elas continuam ambicionando uma grandeza, um crescimento maior. Então isso é o segundo ponto. É o benefício à cultura. Aquela água no aquário que o peixe não enxerga é a cultura à nossa volta em uma empresa. O mesmo paralelo, tá? E o terceiro ponto é: essa decisão ela fortaleceu o processo que a gente executa comercialmente e aumentou o nosso destaque e singularidade em relação aos concorrentes? Então, eu tenho um processo, é um jeito de fazer, não é fazer de qualquer jeito, né? Você tem um processo comercial. Essa decisão fortaleceu esse processo e ao fortalecer o processo, nosso destaque e singularidade em relação aos que nos rodeiam, os concorrentes que também querem o mesmo espaço do que nós, essa decisão favoreceu isso? Esse é o nosso destaque e singularidade em relação a eles e deixou o nosso processo mais forte? Se sim, você passou no terceiro ponto que eu considero, e se você passou nos 3 pontos, você tomou uma boa decisão. Isso é configurado uma boa decisão. E também como um ponto final, eu não poderia deixar de dizer, né? Após passar por esses 3 pontos, isso é quase que natural, porque o caminho se ilumina, a grandeza aparece, a prosperidade surge, né? Então, mas ela gerou uma maior felicidade no grupo e uma maior gratidão em fazer parte do time. Tu sentiu isso? Esse seria assim o grande fechamento. A cereja do bolo seria isso, né? Uma felicidade no grupo e uma gratidão em fazer parte do time. Por quê? Porque você conseguiu destaque, conseguiu singularidade, conseguiu fortalecer uma cultura de alta performance e conseguiu fazer o povo crescer. E se o povo crescer, ele também atinge os objetivos pessoais dele, porque ele ganha mais em vendas, ganha bônus, destrava aí umas recompensas ao longo do caminho. Beleza? Então é isso aí. Vamos para a rua, na frente dos clientes, domínio total, vamos para cima deles.